tem muito mais vírus na natureza, tem vários outros animais que a gente está encurralando por desmatamento, por convivência, por caça e outras coisas com os quais temos contato, que estão forrados de outros vírus que estão tendo boas oportunidades agora de testar uma área nova, que é o ser humano. Hoje o Canal 1 Brasil, que é uma realização da FEComércio São Paulo, conversa com dois cientistas que têm sido as principais, algumas das principais, se não as principais vozes dessa pandemia da Covid-19 no Brasil. O Átila Yamarino, que é pesquisador, tem doutorado em microbiologia e é um grande divulgador científico, e a Natália Pasternak, que também é pesquisadora, também da área de microbiologia, os dois são da mesma área, né, da mesma casa, também é uma divulgadora científica e tem como causa de fundo levar evidências científicas para tomadas de decisão em política pública. É um prazer estar com vocês dois, é uma honra, porque realmente vocês dois têm sido os grandes porta-vozes nesse momento tão difícil para todos nós, né? Tem trazido informações tão importantes para todos, então a gente tem uma grande expectativa hoje com essa conversa. Eu tenho aqui uma relação enorme de perguntas, eu tenho muitas perguntas e muitas perguntas que eu tenho visto em redes sociais, eu tentei fazer um compilado, mas eu começo de um ponto bem básico, né? Os coronavírus, eles são conhecidos pela ciência há algumas décadas, né? Já tem estudos sobre os coronavírus desde a década de 70. Agora a gente tem um novo coronavírus, que tem o nome de SARS-CoV-2. O que significa ter um novo coronavírus e o que significa isso para outras doenças? Quer dizer que a gente pode ter novos tipos de outros vírus que a gente já conhece? Vírus, normalmente, a visão que o ser humano tem dos vírus é uma visão humanocêntrica. Vírus, para a gente, por muito tempo, foram aqueles organismos que causam doença em humanos, que causam doença nas plantas que nós cultivamos, que causam doença nos animais que nós cultivamos. Só que vírus são organismos muito, muito diversos. Quando a gente pega vírus ambientais, por exemplo, se estima mais de 10 espécies de vírus para cada espécie de ser vivo, na verdade. Ou bem mais do que isso. Porque nosso corpo tem trilhões de células, cada vírus precisa de uma célulazinha, então tem espaço para muita coisa acontecer por aqui. Então, os vírus que nós conhecemos são uma fração muito, muito pequena da diversidade de vírus que tem no ambiente. Mas tem muitos outros no ambiente e tem muitos candidatos a saltar para humanos. Né? Especialmente bons candidatos para saltar para humanos, para mudar de espécie, são aqueles vírus de organismos que são parecidos conosco. Então, eu como um alface cheio de vírus de planta, não vou ter perigo nenhum, praticamente, de pegar um vírus desse. Toda a nossa comida tem vírus do que quer que seja que a gente está comendo. Em compensação, os animais que nós criamos são mamíferos, têm uma temperatura do corpo parecida com a nossa, tem um sistema respiratório, intestinal e outras coisas parecido com o nosso, e a gente tem um contato próximo com eles. Então, principalmente através do contato com animais vivos, e quanto mais próxima da nossa biologia esses animais são, mais fácil menor essa barreira para que essa transição aconteça, mais fácil é para os vírus pularem para um hospedeiro novo. Coronavírus humanos são conhecidos desde a década de 70, coronavírus em outros animais mal começaram a ser descobertos, principalmente porque descobrimos que tem alguns ali dentro que são super perigosos. Essa família pode ser muito maior do que isso, a gente mal estudou o que tem na natureza. Estudamos muito os coronavírus de morcegos, que são muito numerosos, porque morcegos também convivem em grupos e eles têm uma biologia que tolera mais os vírus no próprio corpo. Então são vírus que conseguem passar pelo sistema respiratório, intestinal, como vai ser uma transmissão fácil dentro de nós. Esse coronavírus em especial tem um parente muito parecido com ele, que foi estudado em 2013 e que ficou guardado um bom tempo em laboratório, inclusive, antes de ser estudado. Quer dizer, coletaram isso na natureza, deixaram guardado porque não era interessante estudar, por coincidência alguém estudou e agora a gente sabe comparar o que é próximo. Então o que isso diz pra gente tem muito mais vírus na natureza, tem vários outros animais que a gente está encurralando por desmatamento, por convivência, por caça e outras coisas com os quais temos contato, que estão forrados de outros vírus que estão tendo boas oportunidades agora de testar uma área nova, que é o ser humano. Por isso a importância, inclusive, da ciência básica, né, Átila? Que a gente chama de ciência básica, a gente estudar
simplesmente estudar pela produção do conhecimento, né, para conhecer. Isso. Natália, O primeiro quer complementar? SARS-CoV, que é o SARS-CoV-1, levou 4 meses para ser caracterizado porque ninguém sabia o que ele era. O segundo SARS-CoV, que é o SARS-CoV-2 da Covid, em questão de 10 ou 20 dias depois de relatarem os primeiros casos, já tinha um genoma sequenciado, porque a pesquisa básica já tinha caracterizado os vírus mais próximos. Ou seja, poderia ser pior, né? Com certeza. Acho importante ressaltar que a gente conhece outros coronavírus que não são tão perigosos, né, e que causam resfriado comum. Coronavírus de animais de criação também já são conhecidos, né? Coronavírus de animais domésticos também já são conhecidos. A gente tem um de cão e um de gato, né? O de gato, infelizmente, ele causa uma doença grave, causa uma peritonite nos animais, então é um vírus grave também de gato. Para o de cão, a gente tem até vacina, e que, aliás, causou uma controvérsia, não sei se vocês lembram, no início daquela onda de fake news da pandemia que não acaba, no início alguém descobriu que existia uma vacina para esse coronavírus de cães e ficou muito indignado, achando que era a mesma coisa, para a gente ver como a desinformação, né, é perigosa. E arrematando um pouco o que o Átila falou, né, de como a gente já tinha pesquisas com o SARS-CoV-1 e também com o MERS, que são os parentes mais próximos do COVID-2, interessante a gente ressaltar que se essas pesquisas tivessem tido continuidade, talvez hoje a gente já tivesse uma vacina, a gente já tivesse medicamentos específicos. Mas como a ciência acaba funcionando por soluços, a gente toma um susto, aí a gente soluça, a gente acorda e todo mundo põe dinheiro e todos os laboratórios do mundo trabalhando na mesma coisa, aí passou, todo mundo esquece, acabou o financiamento e tem um período de calmaria até o próximo vírus. Bom, e falando um pouquinho, já pegando o gancho da desinformação, trago essa pergunta das redes sociais. Como que a gente pode saber, olhando para esse novo coronavírus, que ele não foi fabricado em laboratório? Eu trabalhei muito com análise dos genomas dos vírus e tem uma série de sinais que nós buscamos lá dentro que indicam todo tipo de coisa. O genoma dos vírus, o genoma de qualquer organismo, ele mantém assinaturas do tipo de coisa do histórico evolutivo daquele ser vivo. Então, por exemplo, o ser humano tem a maior variedade de genes na população nos genes que estão relacionados com o nosso sistema imune. Isso é uma dinâmica que a gente vê para vários outros organismos que indica que na natureza se valoriza, se seleciona organismos que são muito diversos em relação à imunidade, porque cada hora é um patógeno. Agora é um vírus que mata mais algumas pessoas do que outras, provavelmente por fatores genéticos. Amanhã é uma bactéria que atinge mais outras pessoas do que essas por outro fator genético e por aí vai. Então a gente sabe reconhecer por que tipo de histórico evolutivo um ser vivo passou, olhando para o genoma deles. Felizmente, o genoma do SARS-CoV, do SARS-CoV-2, 1, todos esses, está disponível desde muito cedo e a gente pode olhar para isso muito de perto. Inclusive, confundiram algumas coisas. Logo no começo, por essa corrida pela comunicação do que está sendo descoberto, teve um grupo de cientistas, eu acredito que cientistas, que olhou para um pedacinho muito, muito pequeno do genoma do vírus e falou, olha, esse pedacinho é muito igual a um pedaço do HIV. Isso é um sinal de que esse vírus foi fabricado. Só que esse pedaço era tão pequeno que quando a gente pega ele e olha com o banco de dados de todos os seres vivos que já foram caracterizados, todos os organismos que já foram caracterizados, porque também tem vírus, dá para ver que esse pedacinho é tão pequeno que ele é compatível com qualquer coisa, incluindo HIV. Seria como eu falar que porque um texto tem a palavra João ou água, ele veio da Bíblia, que tem esse tipo de referência, quando pode vir de qualquer canto. Se correu para fazer essas análises e o que a gente consegue ver, olhando para o genoma do vírus, ele não tem nenhum sinal de que ele foi conduzido numa direção, de que uma parte, um aspecto, uma característica dele em particular foi selecionada. Como seria o caso se esse vírus fosse produzido em laboratório? Então, pode ser que foi um vírus que vazou de um laboratório, que foi pego na natureza, coletado, trazido para dentro de um laboratório e de repente escapou. Não temos por que pensar isso agora, mas existe histórico para acidentes de laboratório, onde algumas pessoas se infectam com o vírus que estava lá dentro. Mas não tem no genoma dele nenhuma assinatura que a gente consegue reconhecer dizendo que ele foi criado para alguma coisa. Ele é muito compatível com o vírus que tem na natureza, ele é perfeitamente compatível com os outros vírus de morcego que são conhecidos e as assinaturas genéticas dele são muito parecidas com o que a gente encontra com o vírus que está naturalmente circulando. O que nos surpreende é o quão bem adaptado para humanos ele é.
o que é um forte sinal de que ele deve estar circulando ou há mais tempo do que a gente conhece, sem ter sido detectado, que é perfeitamente possível, alguém ter viajado para Wuhan de uma região que tinha o vírus, mas não tinha um sistema de saúde forte o suficiente para detectar isso antes, ou ele saltou de um hospedeiro que é tão parecido com o ser humano, que tem uma fisiologia tão próxima, que dentro desse hospedeiro ele se adaptou muito bem para humanos. As duas coisas têm precedente já. Bom, a gente tem muito estudo já, né, sobre a ciência, a gente falou, está caminhando numa velocidade muito acelerada. Agora, no momento que a gente conversa, a gente tem uma média de 6 estudos por hora, revisados, publicados sobre o novo coronavírus e a Covid, e com muita informação. Alguns estudos têm mostrado que a maioria da população que tem contato com vírus, né, e que se contamina, não apresenta sintomas. Mas tem uma parcela, né, que com questões de saúde pregressas, que o caso fica muito grave. O que já dá para saber de quem não apresenta sintoma e de repente alguém com uma saúde muito parecida com a minha, com uma idade parecida com a minha, pode desenvolver um caso grave? O que já dá para saber que pode influenciar? Quer dizer, existe alguma hipótese de fator genético que pode fazer com que eu fique muito grave e, por exemplo, a Átila não fique e a Natália não fique? Sabine, é muito difícil fazer esse tipo de previsão, né? Então você me pergunta, pode ser alguma característica genética que predispõe algumas pessoas a ficarem mais doentes do que outra? Pode, mas a gente não sabe qual. O que a gente sabe em relação a esse vírus? Ele tem um receptor celular que ele usa para infectar a célula. Como a Átila explicou, ele está muito bem adaptado para infectar seres humanos, de maneira que ele infecta células do trato respiratório superior de maneira muito mais eficiente do que os primos dele, o SARS-CoV-1 e o MERS. Isso faz com que também, como ele se replica muito no trato respiratório superior, no nariz e na garganta, a transmissão dele seja muito mais eficaz, porque a gente tem uma quantidade de carga viral muito maior no nariz e na garganta, então quando a gente fala, quando a gente espirra, quando a gente, né, conversa com outras pessoas, a gente vai acabar espalhando mais o vírus. Essa característica de se ligar mais fortemente no receptor e de conseguir infectar mais diferentes tipos de células. Ele consegue, então, infectar o trato respiratório quase completo e ele infecta com mais efetividade. Ele é um vírus muito bem adaptado, muito bem desenvolvido do ponto de vista dele, ele é um grande sucesso. Pode ser que pessoas expressem esses receptores de forma diferente, em quantidades diferentes? Muito provavelmente. Então, quando você fala, pode ser genético? Pode, mas a gente não sabe quais são os genes responsáveis pelo número de receptores que eu tenho, que você tem, que o Átila tem. Até agora, não tem nenhum estudo genético comparativo dizendo, né, se tem alguma diferença nisso em diferentes etnias, por exemplo, como foi colocado, né, no começo. E então a gente não tem essa resposta ainda, mas provavelmente tem vários fatores que influenciam. Um deles é a disponibilidade do receptor. Já tem alguns trabalhos mostrando indícios muito preliminares de que bebês e crianças pequenas expressam menos receptores, então não se infectariam com tanta facilidade. A gente sabe também que algumas medicações e algumas comorbidades podem aumentar a expressão desses receptores. Então, tem inúmeros fatores de confusão que podem aí ajudar o vírus a se replicar. A gente sabe também que existem reações imunes que podem ajudar o vírus a entrar na célula, que são reações cruzadas. Isso acontece muito com dengue, porque a dengue tem 4 sorotipos de vírus, então muitas vezes quando você é infectado pela segunda vez, o seu sistema imune reconhece peronomútil, o vírus que está entrando, e acaba, em vez de atacando o vírus, ele acaba trazendo o vírus para dentro da célula, e isso causa um agravamento da doença. Em vez de proteger, você está ajudando o vírus a se replicar. Como tem muitos outros coronavírus que rodam por aí, que são esses de resfriado comum, existe a hipótese de que algumas pessoas poderiam estar reagindo com essa reação cruzada, porque elas já têm anticorpos para outros coronavírus e, de repente, esses anticorpos, em vez de proteger,
estão ajudando o vírus. Isso também é uma hipótese que está sendo estudada. A gente viu esse tipo de reação cruzada que dá o agravamento da doença foi observado, por exemplo, para felinos, para aquela peritonite de gato, quando fazer uma vacina para gatos não deu certo porque a vacina provocou esse agravamento. Então, isso é uma outra hipótese. Mas daí você vê a quantidade de fatores de confusão que podem influenciar nisso. Se eu puder complementar uma resposta tão completa, para a gripe, a gente sabe que tem alguns fatores imunes genéticos que tornam uma gripe mais severa. Então, a gripe já está aí há muito mais tempo, é mais conhecida. E já viram, por exemplo, que algumas pessoas têm mutações que perdem algumas partes da cascata de resposta imune, como, por exemplo, bloquear o vírus assim que ele entra na célula, ou bloquear o vírus no corpo. E as pessoas que têm esse tipo de mutação podem ter uma gripe muito mais séria, porque o vírus consegue invadir muito mais do corpo. É de se esperar que isso possa acontecer com a Covid. E por ser uma resposta inflamatória, também existe a possibilidade dessa resposta ser exagerada quando a pessoa tem contato com muitas partículas virais. Não sei se isso faz diferença para a população toda, mas se esse fator estiver acontecendo, explicaria, por exemplo, por que o vírus pode ser tão letal para profissionais de saúde, que estão atendendo as pessoas que estão num estado muito mais crítico, e quando tiverem contato com o vírus, vai ser um contato muito mais concentrado, né? Então, infelizmente, esse é um lado muito cruel da Covid. Ela afeta e ataca muito profissionais de saúde, e de uma maneira mais grave ou mais severa do que a gente costuma ver na população geral. Pode ser o cansaço, o desgaste e tudo mais, mas também pode ter esse fator de que a pessoa tem contato com muito vírus, e aí aquela inflamação que o corpo poderia ter lenta, controlar, e a pessoa chegar a não desenvolver sintomas, de repente é super grave. E só para deixar uma coisinha bem clara, não é a maioria das pessoas que não tem sintomas de Covid. Por volta de 50 pessoas, num dado momento, se eu olhar para a população brasileira agora, eu posso descobrir que 80% das pessoas não têm sintomas, mas isso é por falta de testes. Parte dessas pessoas é assintomática e não vai desenvolver sintomas, e isso gira em torno de 20% a 30%, e parte dessas pessoas é pré-sintomática, elas ainda não têm sintomas, porque elas estão no começo da infecção, especialmente se é uma epidemia que está crescendo, muita gente vai estar nesse estágio, e daqui a uma semana ou duas elas vão manifestar esses sintomas. E isso seriam 50% dessa população. Então, grosso modo, olhando depois que a pandemia acabou, é 20% ou 30% das pessoas no máximo que não tem sintomas. O resto pode ter sintomas que, mesmo que não hospitalizem, são bem complicados. Então, os 80% que o estudo mencionava, esse estudo que eu estou citando especificamente, seria juntando todo mundo, né? Quem está começando, quem já foi contaminado. Isso daí se eu estou olhando só para quem é hospitalizado, quantas pessoas eu espero que não estejam com sintomas? 80%. Mas é porque tem muita gente aí que foi infectada agora. Se eu controlar bem a infecção, vai cair bem mais. Tem um outro fator, Sabine, dessa questão que é importante ressaltar, que quando a gente fala de assintomáticos, a gente tem que lembrar que isso é autodeclarado. De repente você testa a população, você vê que pessoas têm anticorpos e que daí estariam caindo no grupo de assintomáticos, mas isso é autodeclarado. A pessoa pode simplesmente ter falado, não, nunca tive nada, nossa, testei positivo, né? E ela nem lembra que lá atrás ela teve aí uns 2 dias de sintoma de gripe. Então, lembrando que tem essa falha. Que ela perdeu o olfato, né? Perdeu o paladar, tudo. Isso é muito importante. Eu que já nem tenho olfato direito, não ia nem notar. É muito importante destacar esse ponto, porque inclusive isso foi usado como declaração. Mas nem é tão grave, a maioria pega e nem percebe, né? Então, super importante a gente destacar esse ponto. Ainda sobre a questão, né, do vírus e do quanto a gente está conhecendo, né? Porque esse novo vírus, ele ainda é um grande desconhecido, né? Mas o que a gente está conhecendo, teve uma leva de estudos recentes mostrando jovens assintomáticos, né? Novamente, assintomáticos né, que não se declararam ter os sintomas, com óbito por AVC, com morte em AVC, e aí fez-se uma relação de mais casos de morte em AVC com jovens e testaram e viram que esses jovens tinham sido contaminados. Quer dizer, eu queria que vocês comentassem um pouquinho isso e o quanto ainda é possível surgir de possibilidades que a ciência hoje ainda não enxerga. Quer dizer, esse vírus é respiratório, mas ele também causa tal aspecto, né? Tal consequência. O que dá para falar nesse momento?
Olha, Sabine, dá para falar pouca coisa também, né? É algo que a gente está começando a investigar, mas eu acho que uma coisa precisa ficar clara: é um vírus respiratório. É pelo sistema respiratório que ele entra, os receptores dele estão nas células do trato respiratório, então ele é um vírus respiratório. Quando ele começa a provocar uma cascata inflamatória de citocinas e levar o paciente para um caso mais grave, ele acaba ocasionando outras comorbidades junto com a síndrome respiratória. Então, ele não deixa de ser um vírus respiratório, mas ele acaba causando outros problemas. E o que já conseguiu se mostrar? Que ele causa problemas cardíacos, hepáticos e renais. Então, isso é devido à nossa própria resposta imune do vírus e a capacidade dele de também infectar outros tipos celulares. Então, ele entra pelo nariz, ele entra pelo trato respiratório, mas uma vez lá dentro, feliz, se replicando e causando inflamação, ele pode chegar em outros tipos celulares. Então, a gente sabe, por exemplo, que ele causa sequelas em vários outros órgãos. E também tem se estudado muito a formação de coágulos e trombose, o que pode explicar os casos de AVC. Então, é um vírus que, na verdade, ele é uma bola de neve, quando ele consegue causar uma doença grave, e ele vai, então, ele vai afetando outros órgãos e funções. Mas não esquecer que ele entrou pelo nariz. Ele não deixa de ser um vírus respiratório. Só para trazer um contexto histórico, outros vírus são capazes de fazer a mesma coisa, de provocar sintomas muito malucos quando eles causam uma infecção muito mais séria. Então, por exemplo, em 1918, quando o vírus da gripe espanhola, né, o influenza, que causou a gripe de 18, entrou na população, tinha gente que perdia a visão, ou perdia uma parte da visão, porque o vírus consegue ir para o nervo óptico e ir para o sistema nervoso. Tem uma onda de depressão pós a gripe espanhola, que se atribui também ao que aconteceu, porque foi um desastre, a população foi literalmente dizimada e perdeu 1/10 no mundo todo, mas pode ser por inflamação do sistema nervoso depois que isso aconteceu. Teve gente com problemas gastrointestinais, teve gente com uma série de outros sintomas, e o que a gente imagina que aconteceu hoje não é que esse vírus ficou mais leve, é que quem tinha propensão a desenvolver esses sintomas morreu na época. E as pessoas que viveram até hoje são as pessoas que são resistentes ao vírus da gripe. E parece cruel falar isso, mas é assim que os vírus operaram até ontem na história da humanidade. Os humanos que estão aqui porque são os que foram resistentes àquelas doenças, e não o contrário, né, que aquelas doenças foram atenuadas. E agora, infelizmente, com a Covid, a gente está revendo isso. Tem uma série de pessoas que pode ter uma propensão ou outra a desenvolver um pouco mais a doença complicada, e o vírus vai para uma série de partes do corpo que não são naturais ou não são esperadas, mas que o vírus invade porque ele invade. Né? Quem pega a gripe aviária, quem pega aquele influenza H7N9, H5N1, que são os mais sérios, vai ter problemas neurológicos, vai ter problemas gastrointestinais, vai ter uma série de outras coisas, embora seja um vírus respiratório. Mas porque ele explora o que tiver disponível no corpo. Né? Com a Covid agora é a mesma coisa. À medida em que a doença vai se propagando e vai atingindo alguns milhões de pessoas, provavelmente alguns milhões já no Brasil, sintomas que aparecem em uma pessoa a cada 5 mil, 10 mil, 100 mil, 500 mil, já, né, com uma proporção muito grande de infectados, a gente começa a descobrir que esses sintomas aparecem. Infelizmente, é só assim que a gente consegue entender uma doença. Temos muita experiência com a dengue, porque todo ano tem 1 milhão de brasileiros com dengue. Então, né, uma coisa que é raríssima, infelizmente se manifesta. É a mesma coisa que acontece com a Covid agora. A sua fala me fez lembrar de uma questão, Átila, que sempre quando a gente pensava em gripe espanhola, a gente imaginou que, porque não tinha antibiótico naquela época, a gravidade da doença deveria ser menor do que o imaginado e que realmente as pessoas morriam mesmo, era de infecção secundária bacteriana. Hoje, vendo o que a Covid-19 consegue fazer, e depois de passar por SARS e por MERS e por os outros vírus influenza, a gente já não tem tanta certeza se foi isso mesmo que aconteceu. Né? Então, isso é um dado interessante. A gente sempre imaginou que os grandes vilões, né, junto com o HN1 da gripe espanhola, teriam sido bactérias, porque era uma época que ainda não tinha antibiótico. Hoje a gente já tem mais conhecimento para saber que, olha, pode não ter sido culpa delas. Falando agora de Brasil, né, do coronavírus, novo coronavírus e o Brasil. O Átila fez uma declaração
mais ou menos um pouco depois do início da pandemia, dizendo assim que os modelos epidemiológicos, né, que existiam até aquele momento, eles não eram suficientes para entender como que essa doença poderia, né, se espalhar, como que o vírus poderia se espalhar no Brasil, porque a gente tem características muito peculiares, infelizmente, né, aglomerados de pessoas em favelas, pessoas que não têm acompanhamento prévio de saúde, que a gente nem sabe como elas estão do ponto de vista da saúde, a gente tem um sistema de saúde público, né, que não é suficiente para todo mundo, quer dizer, então era uma grande questão como que esse vírus iria se espalhar. O que a gente já sabe hoje? Né? Hoje, o que já dá para saber das características de como esse vírus consegue se correr pelo Brasil? O que já dá para falar? De lá para cá, o que se descobriu? Primeiro, que a transmissão do vírus é muito, muito maior em ambientes fechados. Então, isso é uma coisa muito clara. A primeira estimativa de transmissão do vírus era para a população chinesa de Wuhan como um todo, e dizia que cada pessoa com o coronavírus podia passar o vírus para 2 a 3 outras pessoas. Essa foi a primeira grande estimativa. E foi feita para uma região muito densa, urbana, muito densa, mas que não tem o tipo de aglomeração que a gente tem em favelas e em comunidades, e por isso mesmo eu tinha falado aquilo. De lá para cá, por conta do Princess Diamond, por conta de navios militares, onde a Covid se espalhou muito rápido e outras coisas, a gente descobriu que em ambientes com mais pessoas por sala, né, onde tem uma aglomeração muito grande, alguém com Covid pode infectar até 15 outras pessoas. Então a transmissão é muito acelerada nesse tipo de ambiente, o que quer dizer que o distanciamento e as medidas têm que ser muito mais agressivas aí para que a transmissão não aconteça. Então isso dificulta nos dois sentidos. A doença espalha mais rápido e é muito mais difícil de curvar ela para baixo e diminuir as chances de transmissão. Isso foi uma coisa que se aprendeu de lá para cá. Outra coisa que os modelos não levavam bem em consideração, foram muito criticados no começo, e começa a ficar clara, é a influência das medidas de distanciamento social. Então, eu citei bastante no começo o modelo do Imperial College, que foi um dos primeiros e de maior impacto a serem adotados, ou pelo menos ouvidos por autoridades, e foi o que orientou muitas decisões de fechamento, quarentena e outras coisas. E o ponto mais criticado da obra deles foi justamente porque eles não sabiam levar em consideração quanto que o fechamento de creches, escolas e outras medidas podia diminuir da transmissão. Isso começou a ser estimado agora. A Alemanha está dando dados muito bons por conta do volume de testes que eles fazem. Então, já começa a ficar mais fácil para os modelos incorporarem esse tipo de coisa. Talvez o Brasil dê uma lição do que acontece quando essas medidas são adotadas, mas não são respeitadas. Mas pela falta de testes fica difícil de medir isso. E a outra coisa que eu acho que é a mais preocupante, mais informativa, confirmada, é a fatalidade do vírus. À medida em que a gente começou a ter casos suficientes para se testar quantas pessoas contraíram o vírus, e você precisa de milhares de casos para o erro do teste ser abafado pelo volume de dados, porque se eu testo 10 mil pessoas e só 3 ou 4 tiveram Covid dentro dessa população, eu não tenho como ter certeza de que isso aconteceu, porque essa é a taxa de erro do melhor dos testes. Eu não tenho como garantir se o teste positivo foi porque eu testei e ele errou ou porque a pessoa de fato pegou o vírus. Mas à medida que você tem 100 mil pessoas e 20 mil delas pegaram o vírus, por mais que o meu teste tenha erros, esse volume de pessoas testadas cobre esse erro, isso entra na margem de erro normal do teste. Em Nova York isso já foi possível, no Princess Diamond isso já foi possível, na Espanha isso já foi possível, na França isso já foi possível, em Wuhan isso já foi possível. Em todos esses lugares onde se fizeram esse volume de testes, está sendo repetido aqui no Brasil também, tem uma linha de pesquisa muito legal fazendo isso no Brasil, mas aqui a epidemia ainda está evoluindo muito mais rápido, então ainda são dados que eu acredito que subestimam as mortes, porque as pessoas ainda estão hospitalizadas, mas para todos esses países onde fizeram esses testes, o índice de fatalidade das infecções fica entre 0,7 e 1,1, 1,2. Inclusive, com base nessa estimativa, dá para se saber uma outra coisa que a gente não podia calcular para o Brasil, que é o quanto a gente espera de aumento da fatalidade por baixa qualidade de atendimento médico. Porque essa fatalidade de 0,6, 0,7 depende de uma população jovem e de um ótimo sistema de saúde que não está saturado. A mais alta, de 1,1, 1,2, pode ser uma população mais velha,
ou pode ser uma região que não tem atendimento hospitalar adequado, não tem leitos de UTI, como a gente está vendo na região norte do Brasil. Então, esse é o número que eu acho que é mais preocupante, é o grande fator que dita qualquer política de isolamento, de poupar leitos de UTI para poder atender as pessoas, porque o que não nos deixaria tão assustados seria descobrir que não, que mais de 1.000 pessoas tiveram Covid para cada pessoa que eu reconheço e foi hospitalizada. Então é uma gripe e a fatalidade é menor. Embora a fatalidade da gripe ainda seja preocupante, mas ainda existia essa possibilidade enquanto não se tinha testado dessa forma. E foi o que países como a Suécia levaram em conta para adotar a política que adotaram. De lá para cá a gente sabe que não. A Covid mata 10, 15, 20 vezes mais do que uma gripe, tranquilamente, e por isso ela é tão preocupante. No caso da Suécia, que foi a política de não fazer um isolamento como outros países, né? Só para deixar claro. A política deles foi, não vamos fazer isolamento, a gente mantém as escolas funcionando e tudo, vamos, enquanto o sistema de saúde der conta, a gente atende essas pessoas, porque uma hora vai estar todo mundo imune, e a gente vai perder logo as vidas que teria que perder, mas já funciona normalmente em seguida. Mas a Suécia já passou do número de mortes que eles teriam se a Covid fosse só uma gripe. E continuam subindo. Antes de passar para a Natália, se ela quiser complementar, eu quero dizer que eu ri quando você falou posso atualizar a informação, porque é muito importante a gente ter claro que, como eu disse no começo, né, a gente tem 6 estudos por hora publicados, fora o que a gente chama de estudos preliminares, né, saindo no mundo todo sobre o novo coronavírus. Então, uma informação que a gente tem, a gente faz as afirmações hoje com base nas informações que a gente tem hoje. Amanhã, provavelmente, serão novas informações. Então, é importante ter isso em mente, quem estiver assistindo, que muitas vezes, né, algo que foi dito há 3 semanas já não vale mais hoje, por isso não vale a pena ficar, sempre é bom ir atrás da última informação e não de afirmações já dadas há mais tempo. Interrompendo pela última vez vocês, isso vai ser atualizado, mas uma medida como essa que eu dei, do índice de fatalidade, que já foi calculada para mais de 6 lugares independentes, com várias pesquisas independentes e já saiu em vários lugares, vai ser muito difícil disso ser contradito, né, daqui para frente. E se for contradito, na verdade, vai ser muito mais estranho do que se for verificado de novo. Então, esse tipo de resultado já é sólido, muito mais sólido, inclusive, do que precisava ser para orientar discussões. Na verdade, vai ser estranho se a gente não vê isso se repetir em outros lugares. Você fez uma parte da sua pergunta, foi sobre favelas, periferias e como é que está a coleta de dados, então, nesses locais. Né? A coleta de dados em comunidades e periferias é bem mais complicada, né? Eu acho que o Átila deu um panorama bem geral, né, do que a gente consegue ter de dados hoje, mas quando você fala de comunidades mais carentes, né, e de comunidades onde você tem uma densidade demográfica muito alta, você está falando não só da dificuldade de chegar nessas pessoas, de prover atendimento hospitalar para essas pessoas, de testar essas pessoas, mas principalmente da dificuldade de fazer isolamento social com essas pessoas, de fazer o distanciamento social. Então, ontem eu vi uma apresentação com uma pesquisadora que, por coincidência do destino, tem o mesmo nome que eu, Suzana Pasternak, também conhecida como minha mãe, e essa pesquisadora é uma das maiores autoridades em estudo demográfico de favelas do Brasil. E ela mostrou ontem na apresentação alguns dados bastante preocupantes. Primeiro, que os bairros pobres, considerando São Paulo, né, os bairros mais pobres, onde a gente tem um grande número de cortiços, estão em pior situação em relação à Covid-19 do que as favelas de São Paulo. E por que isso? Porque as favelas de São Paulo, né, elas têm uma vantagem em relação às demais favelas do Brasil, do Rio, da Bahia, porque pelo menos elas têm água encanada e esgoto. E isso foi uma opção que foi feita décadas atrás de não retirar as pessoas da favela, porque existia essas duas opções. Você podia, né, você deveria retirar as pessoas para não ter uma população tão densa e você precisava urbanizar a favela. Não dava para fazer as duas coisas. A opção que foi feita foi por urbanizar as favelas. Então, hoje nós temos favelas urbanizadas em São Paulo, algumas, também não são todas, mas algumas grandes comunidades em São Paulo são urbanizadas e têm acesso à água e esgoto, mas elas são densas, porque essa foi a decisão que foi tomada naquele momento, porque as pessoas não tinham onde morar
Então, seria desumano tentar fazer uma retirada forçada dessas pessoas. Então, permitiu-se essa densidade populacional que hoje é preocupante, porque a gente tem a transmissão de um vírus respiratório e, como a professora Suzana colocou muito bem ontem na sua apresentação, como é que você vai fazer uma simples ventilação cruzada se você abre uma janela e dá de cara com a janela do vizinho? Então, eu acho que isso são dados que a gente ainda não tem no Brasil, e que são dados que vão nos ajudar a ver como que a doença vai se espalhar na periferia e quais são as medidas reais que a gente pode implementar nesses locais. E quais são, talvez, os agravantes também, né? Eu sempre lembro do caso do Zika vírus, né? Que os últimos estudos conduzidos especialmente pela UFRJ e pelo IDOR mostraram que a má formação cerebral piora dependendo da qualidade da água, né? Então, populações mais pobres têm mais casos de microencefalia por causa do Zika vírus. Então, existem fatores também que a gente desconhece que podem afetar. Voltando aqui também para a questão do Brasil, né? Quem está assistindo, eu tenho recebido muitas mensagens, inclusive de pessoas que nunca falaram sobre ciência comigo, agora me fazem perguntas como se eu fosse um grande oráculo com respostas, e muita gente me manda mensagem dizendo assim: devo fazer o teste, né? Não estou sentindo nada, devo fazer um teste para saber se eu estou com Covid, ou tô aqui tossindo, devo fazer um teste, para onde eu vou na farmácia. Eu queria que vocês dissessem, quem deve fazer teste? Hoje a gente já tem, né? A Anvisa já aprovou, né, a venda de, por exemplo, teste rápido, né? Que é o teste que identifica o anticorpo, né? Se você já foi contaminado e não o vírus ativo. Quem deve fazer? Quem está ouvindo, quem deve fazer esse teste e pagar lá os seus... Chega a custar R$500 por esse exame. Quem que deve fazer esse teste? Esses testes de farmácia, Sabine, que são testes rápidos de anticorpos, ninguém deve fazer. E eles não deveriam ser vendidos em farmácia. Porque a venda desses testes em farmácia só serve para confundir a população. Esses testes podem e devem ser usados, dadas limitações técnicas deles, de geração de um grande percentual de falso positivo e negativo, eles devem ser usados em estudos epidemiológicos. Eles não devem ser usados como diagnóstico e eles não devem ser usados para liberar pessoas da quarentena. Então, quando você começa a vender esses testes em farmácia, o tipo de informação que você está dando para o indivíduo é completamente inútil. Então, a pessoa pode pegar o teste da farmácia e sair com o resultado de negativo. E a pessoa não entende que é negativo para anticorpos. Ela acha, deu negativo, não estou com o vírus. E, na verdade, ela pode estar com o vírus naquele momento exato em que ela está comemorando, porque ela ainda não chegou no ponto de produzir anticorpos. E, além disso, o mais preocupante é quando a pessoa entende que o teste é de anticorpos e que acredita que, por ter anticorpos, estará protegida contra a doença, vai na farmácia, compra um teste e o teste dá positivo. Mas o melhor teste que existe no mercado, ele tem pelo menos 1% de falso positivo, querendo dizer que a pessoa não tem anticorpos, mas por alguma falha de reação no teste, ele diz que tem. Essa pessoa não tem anticorpos, não está protegida contra a doença, ela pode ter uma falsa impressão de segurança e sair da farmácia comemorando que ela está protegida, que ela está imune e vou para casa abraçar meus pais idosos. Além disso, mesmo quando dá positivo, nós ainda não sabemos se esses anticorpos são protetores e por quanto tempo eles vão durar. Então, o que mais me preocupa nesses testes de farmácia é o mau uso deles e eles não deveriam ser vendidos em farmácia. Ponto. É o mesmo problema que a gente tem, inclusive, com HIV. Né? Tem-se a falsa noção de que as pessoas vão doar sangue para fazer o teste, para receber o resultado, para saber se elas têm HIV ou não. E o teste para HIV na doação de sangue, ele também mede a reação imune do corpo contra o vírus, e não a presença do vírus. Se a pessoa acabou de se expor e ela vai procurar o teste para isso, pode vir um teste negativo, porque o corpo ainda não reagiu contra o vírus e tem uma bolsa de sangue contaminada agora que vai ser usada por outras pessoas. Enquanto para HIV existe teste gratuito em posto de saúde, feito para isso, e se a pessoa se expôs recentemente por algum motivo, ela tem inclusive como tomar um coquetel pós-exposição,
que não só vai dar o resultado para ela do teste, mas que vai proteger ela se a camisinha estourou, alguma coisa aconteceu. Tem um paralelo muito importante que eu acho aí com a Covid. O teste de farmácia, ele detecta a resposta do seu corpo 2 semanas, 20 dias depois, ou mais. Então, se você se expôs recentemente e está preocupado com isso, não adianta ir lá. Na verdade, você vai expor o farmacêutico, a farmacêutica, vai expor quem está na fila, vai expor a farmácia isso, vai expor as pessoas, sendo que você não sabe qual que é o resultado. Da conversa toda que se tinha desde o começo aqui no Brasil, de que se você tem sintomas, mas está bem, fica em casa, não adianta se testar, pouca coisa mudou. O que mudou, na verdade, é 1 semana depois do início dos sintomas, a gente descobriu que as pessoas entram numa fase muito crítica, e eu estou tirando isso da fala dos médicos, são eles que têm que ser consultados para isso, não eu, Átila. Depois de 1 semana dos sintomas, as pessoas podem entrar numa fase muito crítica em que ela tem baixa oxigenação do sangue, a hipóxia que a gente fala, porque o vírus atacou o pulmão todo e a respiração não está funcionando tão bem, e a pessoa ainda não percebeu, e quando ela perceber vai ser grave, vai ser séria, ela vai ser internada no hospital numa situação muito mais complicada do que ela podia ter sido recebida e tratada. E esse tipo de orientação mudou. Os médicos são orientados agora a prestar muito mais atenção nas pessoas depois que elas começam a manifestar sintomas, colocar o oxímetro no dedo, medir, acompanhar, porque não é mais uma questão de procurar atendimento de saúde só quando você se sente mal. Porque existe essa discrepância entre a pessoa só se sentir mal quando a coisa já está muito avançada e ela deveria ter sido atendida um pouco antes. Isso foi a única coisa que eu saiba que mudou a respeito de quem deve fazer teste e receber acompanhamento. Tirando isso, quem está com dor no corpo, dor de cabeça, febre, coisa assim, nem adianta se testar. Porque enquanto você tem esses sintomas, não deu tempo ainda do teste dar positivo e qualquer coisa aí no caminho vai ser expor todo mundo por uma coisa desnecessária para depois você correr o risco de ter um positivo ou um negativo que não vai te informar e que mesmo se te informar adequadamente, não garante proteção. A gente sabe da literatura, né, existe um consenso que diz, o que vai resolver, né, a Covid é a vacina. Enquanto não temos vacina, temos que ter o isolamento físico, né? Muitas pessoas me mandam mensagem, e aí, Sabine? E a vacina? E o cientista? Já tem algum sinal? Tá sabendo de alguma coisa? Vai ter para esse ano? Porque eu estava querendo viajar, enfim. O que a gente já sabe? Aliás, eu ia casar, né? Eu também estou aqui na expectativa, porque meu casamento foi adiado para dezembro. Mas o que a gente já sabe hoje, com as informações recentes, o que a gente já sabe sobre vacina, né? Em que ponto que a gente está? Também recebo muitas perguntas sobre, mas por que tão difícil? Por que demora tanto? Né? Então, o que a gente já sabe sobre a vacina para o novo coronavírus? Por que é tão difícil chegar nessa vacina? Primeiro, não é difícil chegar na vacina. Fazer a parte técnica da vacina é a parte mais fácil. O que demora é testar a vacina. E tem vários laboratórios no mundo, inclusive o meu, lá no Instituto de Ciências Biomédicas, pesquisando. O meu, não, eu não sou chefe de laboratório, não, viu, gente? O laboratório onde eu trabalho, laboratório do professor Luiz Carlos Ferreira. Né, que está testando, então tem vários laboratórios no mundo que estão testando estratégias vacinais para a Covid-19. E dessas estratégias, tem várias que são baseadas em técnicas muito modernas e tem até algumas à moda antiga. Então, a moda antiga, como é que a gente fazia uma vacina antes da gente ter técnicas avançadas de biologia molecular? A gente inativava ou atenuava, enfraquecia o agente, no caso, o vírus. Né? E com esse vírus inativado ou atenuado, a gente então ia ver um regime vacinal, ia ver quantas doses precisa para ter uma boa resposta imune, ia medir os tipos diferentes de resposta imune que a gente tem. Então a gente fala muito de resposta imune para anticorpos, mas não é a única e nem a principal no caso de uma virose. A gente mede também em uma vacina a resposta celular do organismo. Então anticorpos e resposta celular são dois braços do nosso sistema imune que precisam ser estimulados com uma vacina. Então, antigamente a gente fazia com vírus atenuado ou inativado, hoje a gente tem onde tirar várias ideias novas e várias ferramentas novas que podem ser muito interessantes agora. Então, a gente tem vacinas baseadas em DNA, em RNA, em vetores como adenovírus. E qual que é o racional de todas essas estratégias? Quando você usa uma vacina de DNA, de RNA ou um vetor, um outro vírus, você vai usar sequências genéticas do vírus.
você não vai precisar mais trabalhar com o vírus inteiro, seja inativado ou atenuado. Isso quer dizer que você não precisa mais cultivar o vírus inteiro. Então, isso facilita muito e é muito mais seguro. Você consegue uma produção mais rápida, uma produção mais eficaz e uma produção maior. Então, com algumas vacinas, por exemplo, uma boa vacina de RNA, a gente consegue fazer em torno de 10 mil doses por litro. Então, você consegue ter uma produção muito mais concentrada, isso vai facilitar a logística, a distribuição e, logicamente, o custo. Então, essas vacinas mais modernas, elas são extremamente seguras e muito mais fáceis e rápidas de produzir. Agora, tanto uma como outra, elas têm que ser testadas. Elas têm que ser testadas em animais e elas têm que ser testadas em diversas fases de testes em humanos para comprovar segurança e eficácia. Lembrando que a gente vai vacinar 7 bilhões de pessoas. Pessoas então, saudáveis, né? Que é pessoas saudáveis. Diferente de testar droga em paciente. Completamente diferente, e lembrando que se a gente tiver 1% de algum efeito colateral grave, são 7 bilhões de pessoas. Esse 1% se torna extremamente significativo. Então, por isso, essas vacinas precisam ser testadas e isso leva tempo. Nós estamos fazendo hoje vacina para a Covid-19 em tempo recorde e pulando algumas etapas em um processo que seria considerado extremamente antiético em qualquer outro tipo de situação. Porque nós estamos pulando etapas em animais e estamos testando em humanos ainda sem ter certeza da segurança e da eficácia de muitas vacinas. A gente tem escolha? Na minha opinião, não. Eu acho acertada a gente pular essas etapas. As pessoas que são voluntárias para os testes de vacinas entendem que elas estão sob risco de qualquer maneira de contrair a doença, então elas generosamente estão contribuindo com a ciência para que a gente possa testar essas vacinas, e a gente tem algumas, então, que já estão bastante avançadas e que já estão sendo testadas em humanos. Dessas mais modernas, a gente tem a vacina de Oxford, do Instituto Jenner, que já está bem avançada e está fazendo a primeira fase de testes em humanos, foi muito bem em animais, não foi perfeita, a gente não espera que a primeira vacina que apareça seja a vacina perfeita, ideal, maravilhosa, isso provavelmente não vai acontecer, e por isso é importante a continuidade da ciência. A vacina de Oxford deu uma boa resposta em animais e está sendo testada em humanos. A vacina da Moderna, dos Estados Unidos, também diz que deu uma boa resposta em animais e em humanos, mas ainda não publicou nenhum pré-print, então foi só um press release. A gente tem 2 formulações vacinais da China, que também já estão sendo testadas em humanos, e tem algumas outras que eu sei que também estão em testes, mas ainda não publicaram nada. Então, se tudo correr muito bem, pode ser que no final do ano a gente tenha uma vacina testada. Isso não quer dizer produzida em larga escala, prontinha para distribuir para 7 bilhões de pessoas. Isso quer dizer que talvez, se tudo correr bem, no final do ano a gente tenha uma vacina que passou pelos testes mínimos necessários para que a gente julgue que ela está pronta para começar a ser fabricada. E daí são outros 500, daí a gente está falando de logística de produção e de liberação de patentes e coisas que já saem até um pouco da esfera da ciência. Uma coisa importante de dizer é exatamente isso, que a vacina ideal para uma pandemia, para uma situação onde a gente tem que vacinar 7 bilhões de pessoas, ela deveria, em teoria, estou falando da vacina supra-sumo, sonho de consumo, ela deveria ser uma vacina com uma técnica moderna de biologia molecular que permita que ela seja versátil. Para quê? Porque se você está trabalhando só com uma sequência do vírus dentro de um recipiente, dentro de uma estratégia vacinal, seja ela de uma vacina de DNA, de RNA, de nanopartícula, de adenovírus, tem um monte de estratégias diferentes, mas o fato de você trabalhar com uma sequência de DNA ou de RNA permite que rapidamente você troque essa sequência por uma outra e encaixe na mesma estratégia. Então você já tem a estratégia pronta, você pode rapidamente trocar a sequência por uma variante do mesmo vírus que surgir
surgir ou por outros coronavírus que surgirão. Inclusive, foi assim que a vacina de Oxford conseguiu se adiantar tanto. Eles estavam já fazendo uma vacina para MERS, estavam com a vacina quase pronta e facilmente substituíram a sequência do vírus da MERS pelo COVID-2 e então eles já conseguiram adiantar esse trabalho. Além de ser uma vacina versátil, ela deveria ser uma vacina de produção fácil e rápida. Como eu falei, de repente uma vacina mais moderna que a gente consiga produzir milhares de doses em um volume pequeno para facilitar a logística de transporte, de produção e o preço também ficar mais acessível. Que ela seja de dose única, porque imagina se a gente precisar de mais de uma dose, mas isso a gente só vai saber testando nos animais ou nas pessoas para ver a geração de anticorpos. Então daí a gente vai poder estabelecer quantas doses precisa. Tem muitas vacinas que funcionam com uma dose só. Então, se a gente conseguir uma vacina versátil, de fácil produção, que seja de dose única e que seja de fácil aplicação, porque se a gente consegue uma que funciona, por exemplo, com spray nasal e não com uma injeção, a gente também elimina todo o custo e a logística de você precisar de uma vacina injetável. Para a população em geral que está tentando acompanhar, não tentem acompanhar. Porque são muitas etapas de verificação de uma vacina e passar em uma etapa dessa nunca é garantia de que ela vai passar na próxima. Então, uma vacina que é segura em humanos não quer dizer que ela é eficiente. Uma vacina que desperta anticorpos em macacos, ótimo. Se não despertasse, a gente nem continuava. Mas não quer dizer que ela vai despertar a mesma resposta em humanos. E por aí vai. É como você esperar um Pelé acontecer. Tem milhares de jogadores que vão testar e que vão performar bem em cada camada, até chegar em alguém que de fato performa sim no que faz a diferença. Quem quer saber quem são bons jogadores vai olhar quem já está em campo, não vai olhar para quem está na escolinha treinando agora. É a mesma coisa a vacina. Cada etapa dessa é necessária para avançar, ou pode ser pulada em alguns casos, né? Uma coisa de consequência imunitária dessa, mas passar numa etapa não é garantia de que vai passar na próxima. Por isso, inclusive, é tão importante ter mais de 200 vacinas sendo testadas ao mesmo tempo. Alguma tende a funcionar, mas a taxa de sucesso normal de vacinas é de 5%, 4%. Então, de cada 100 que são testadas, 4 chegam no mercado. Então, eu, em particular, nem estou acompanhando o desenvolvimento delas e eu tenho como ler a pesquisa sendo publicada. Por que isso? Porque eu sei que muita coisa não vai dar em nada. Ah, a vacina foi 100% segura. Ótimo, é necessário, mas não é garantia. E por aí vai com tudo. Dados todos esses fatores que a Natália falou, que normalmente não fazem tanta diferença numa vacina, mas à medida em que a humanidade tem que produzir do dia para a noite 7 bilhões de doses, ou 14, ou 21 bilhões, se precisar de mais de uma dose, e qualquer número desses é inédito na escala humana, qualquer diferençazinha vai ser importante para como essa vacina vai ser distribuída. O que eu acho provável, dada a nossa pressa, é que nós tenhamos mais de uma vacina indo ao mercado e sendo adotada de acordo com a facilidade. Então é muito possível que a primeira vacina desenvolvida não seja 100% protetora. Seria muita sorte nossa chegar numa vacina tão eficiente tão cedo. Normalmente, para outras doenças, essa vacina seria descartada se ela só desperta imunidade em 40% das pessoas, porque não é uma imunidade que protege a humanidade, muito menos para um vírus respiratório. Mas numa situação de emergência, vai ser a vacina que nós vamos dar para os profissionais de saúde, por exemplo. Pode ser que chegue numa segunda vacina que é 100% protetora, mas ela só pode ser fabricada em 2 laboratórios europeus que têm nível de biossegurança máximo e vão custar $20 por dose, o que não é muito para uma vacina, mas pensa no real quanto está. Aí essa vacina vai ser adotada como? Primeiro nos países europeus, que têm condições de pagar por isso, e segundo para os profissionais de saúde que estão atendendo e líderes políticos, que vão entrar na frente nessa disputa. Aí chega uma terceira vacina, essa com 90% de proteção, aplicação mais rápida e mais fácil, e essa vai ser produzida em escala e distribuída para a humanidade. Por isso, inclusive, que é importante ter tanta pesquisa sendo feita ao mesmo tempo. Porque para 7 bilhões de pessoas, dificilmente a gente vai ter uma solução única, eficiente, barata e escalável. Provavelmente vamos ter diferentes soluções que vão circular alguns desses fatores, mas não todos. A gente está caminhando para o final, isso que a gente discutiu aqui vale também para drogas, né? Existe uma estimativa, né, que 7% das drogas que funcionam em célula acabam funcionando para humanos. Recomendo que a gente siga essa dica do Átila de não ficar acompanhando
né, tem uma nova droga aqui, ainda que isso seja difícil, porque muitas vezes esses anúncios vêm do próprio governo, né? Sim, tem um conhecimento que eu acho que está avançando muito rápido, e esse sim é de importância imediata para a gente, que é a pesquisa da eficácia das medidas de distanciamento e isolamento. Então, principalmente para os países que estão traçando contatos, que estão tendo esse cuidado, e o Brasil está sendo muito relapso nesse sentido, de quando alguém da entrada no hospital faz um teste positivo, voltar para trás e testar todo mundo que está ao redor dessa pessoa e ao redor das pessoas que estão ao redor dessa pessoa, nós começamos a descobrir como a Covid é transmitida. Algumas coisas, como a transmissão que acontece dentro de casa, de certa forma são inevitáveis. A gente não tem como tirar as pessoas de casa e qualquer alternativa a isso vai ser pior. E com 95% da humanidade trancada em casa, a maior parte dos eventos de transmissão vão acontecer nesse tipo de ambiente. Isso é o inevitável. Então, por exemplo, o consenso agora está se formando em torno do quê? Existe superespalhamento. Existem eventos que fazem com que uma pessoa infecte 10, 15, 20, 30, 50 outras na Covid. Esses eventos são em ambientes fechados, com grandes aglomerações, principalmente em lugares mais frios, como é o caso de frigoríficos, por exemplo, e em situações onde tem muito barulho, alguma coisa assim que a pessoa fala muito alto, não está de máscara e produz muitas gotículas de saliva. Coral em igreja, aula de academia, de dança, onde tem respiração intensa, já reconstruíram vários eventos de transmissão com mais de 100 pessoas envolvidas e por aí vai. Não digo isso porque eu quero acabar com a graça das pessoas com essas coisas, mas digo porque conforme a gente for refinando o que é mais perigoso e o que é menos, a gente consegue ter uma lista melhor de prioridades do que pode abrir antes, do que só pode abrir com novas medidas, com novos hábitos, ou do que é melhor nem pensar em abrir tão cedo para não arriscar a nossa vida. E enquanto não se tem vacina ou tratamento por serem tão raros e tão difíceis, nós temos um planejamento de reabertura econômica para as empresas e para as outras coisas do que são bons hábitos de se seguir. Eu acho muito mais seguro a gente tratar a Covid como um problema de longo prazo e se preparar para se adequar ao redor dela do que contar com a chance de não precisar tomar essas medidas. Porque se aparecer uma vacina, o melhor que você faz é ótimo, nem precisa seguir isso. Mas se não aparecer, você já está com tudo planejado e seguido muito bem. Então essas medidas paliativas para retardar o avanço dela são paliativos, mas são fundamentais a essa altura, e esses resultados eu acho que são os mais aplicáveis e praticáveis e os que deviam orientar decisões políticas. Não deve ser uma coisa do tipo, na minha cabeça, isolamento vertical funciona bem, é o que a gente vai fazer. De acordo com os dados demográficos testados e acompanhados, aqui a gente pode avançar, aqui não podemos, vamos retrair. Bom, falando de possíveis tratamentos, né, eu nem quero perder tempo com isso, mas lembrar que existem mais de 150 drogas já disponíveis no mercado para algumas doenças que estão sendo testadas para Covid. Até a droga mais testada é a cloroquina. Não quero perder tempo com isso, mas para quem estiver assistindo, cloroquina, até hoje o que a ciência diz sobre a cloroquina? Cura a Covid ou não? Eu já consigo resumir cloroquina em, acho que 2 minutos no máximo, de tanto que eu falo dela, né? Então, vamos lá. Cloroquina não cura Covid-19. Cloroquina ou hidroxicloroquina, tanto faz, é uma variação da mesma droga, elas não servem para Covid-19. São drogas que são boas para malária e para doenças autoimunes. Então, o argumento, mas é uma droga segura para outras doenças. Sim, porque foi testada para outras doenças. Funciona para outras doenças. A gente tem medicamentos que funcionam para algumas doenças e não para outras. Eu tenho certeza, por exemplo, que vocês já escutaram aquela frasezinha: este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. De qual medicamento nós estamos falando? Aspirina. Aspirina é um medicamento extremamente seguro, não é? Todo mundo sabe que não tem problema nenhum tomar aspirina. Para dengue tem. A mesma coisa acontece com a Covid-19. Existe um medicamento chamado cloroquina ou hidroxicloroquina que é usado para malária e para doenças autoimunes como lúpus e artrite reumatoide. Para essas doenças foi testado e é seguro. Para Covid-19 foi testado, não funciona e não é seguro. Então, isso tem que ficar muito claro. Hoje, com a quantidade de testes clínicos bem desenhados que já foram feitos e publicados nas melhores revistas médicas do mundo, a Lancet, a JAMA, o British Medical Journal e o New England Journal of Medicine, já publicaram trabalhos que demonstraram claramente que esse medicamento não funciona nem para uso precoce e nem para uso em pacientes graves. Modelo animal
animal. A gente falou aqui de vacinas, a gente explicou como é importante testar em células e testar em modelo animal. Quando a cloroquina é testada em células, ela funciona muito bem para células genéricas de uma linhagem de rins de macaco, que são células que a gente usa em laboratório de forma rotineira. Nessas células, a cloroquina já foi eficaz não só para Covid-19, mas para dengue, zika, chikungunya, ebola, influenza e a própria SARS. Em células genéricas de laboratório. Em nenhuma dessas outras doenças que eu citei, quando foi testado em animais, funcionou. Para ebola e chikungunya, inclusive, aumentou a carga viral dos animais e deixou os animais mais doentes, agravou a doença. Então, deixando bem claro, a cloroquina era uma droga candidata por causa do seu possível efeito antiviral observado em células genéricas. Ela já nem era uma boa droga candidata por causa desse histórico dela com outras doenças. Ainda assim, foi testada? Foi. Saímos de células genéricas e testamos em células do trato respiratório, que são as células-alvo. Não funcionou. E não foi nenhuma surpresa, porque sabemos que o mecanismo de entrada do vírus nas células respiratórias é diferente daquele que é bloqueado pela cloroquina. A cloroquina era uma droga candidata que foi reprovada. Infelizmente, seria muito bom se funcionasse, mas não funcionou e não deve ser utilizada. Gente, quem estiver assistindo o vídeo, compartilhe tudo que a gente está falando até aqui, é super importante, esse aspecto pontualmente, né, muito importante, então ajudem a gente essa informação a circular. Estou chegando no final, eu tenho uma pergunta... só um pontinho da cloroquina? Diga. Ou de tratamentos Com certeza. em geral? O problema é que nós não agimos como cientistas o tempo todo. A nossa tendência mental é agir muito mais como advogados do que cientistas. O que eu quero dizer com isso? Cientistas, teoricamente, pegam as evidências e reconstroem os fatos a partir dessas evidências. Advogados vão fazer o contrário. Qual é a ideia que eu quero defender? E agora eu vou escolher os fatos que reforçam essa ideia e vou trabalhar com eles porque eu tenho um ponto de vista a defender em corte. Os advogados não estão ali para julgar os clientes, eles estão ali para defender os clientes. Nós somos clientes da nossa própria causa. Então, nós tendemos a avaliar de maneira diferente as coisas que facilitam a nossa vida e as coisas que dificultam a nossa vida. Para as evidências que dificultam a nossa vida, fechamento, quarentena, isolamento, necessidade de exercício, necessidade de dieta regular ou qualquer outra coisa dessa, nós somos muito mais céticos e muito mais relaxados com isso. Ah, não, mas isso não está comprovado 100%, isso não é tão necessário e por aí vai. Enquanto para as evidências que nos beneficiam, a gente tende a ser muito mais favorável. Então, todo mundo compartilha a notícia falando que chocolate cura câncer, que sorvete pode fazer bem para, para o humor, ou que qualquer tratamento vai resolver a nossa vida e isso tudo é desnecessário. Casamento da Sabina em dezembro, tá todo mundo lá. Isso é o que a gente quer procurar da nossa vida. Então, vale tentar calibrar um pouco disso, ser um pouco mais receptivo a receber essas noções de medidas que vão atrapalhar a nossa vida, mas que são necessárias. Ninguém quer adotar elas à toa. Não tem um político que queira que as pessoas fiquem em casa a essa altura. Pelo contrário, tá? Todos eles, na verdade, queriam o contrário e vão ter que ser convencidos disso. E ser um pouquinho mais cético em relação a grandes soluções que vão salvar a nossa vida. Há um consenso geral, quem fez isso ganhou o Nobel e é hoje que a vida volta? Tudo bem. A empresa que construiu aquela solução, fez aquele produto, desenvolveu aquele fármaco, está anunciando que ele faz muito bem, mas não publicou os estudos que demonstram isso ainda, espera. Ótimo, tomara que seja. Eu vou acompanhar todos os artigos que vão sair a respeito disso, mas só quando eles saírem. Antes disso, sou eu tentando catar uma evidência de que é festa amanhã, vão todo mundo para a rua. Átila, você já me dá uma hipótese aqui para a minha última pergunta, que é quase uma angústia pessoal, né? A pandemia, ela chegou no momento em que a gente, né, no Brasil, a gente estava falando sobre que a Terra não é plana, né? Existe um movimento mundial, mas muito forte no Brasil, né, de negacionismo científico também nas políticas públicas. A gente tem níveis educacionais muito ruins no Brasil, né, um dos piores níveis de educação de matemática no mundo, e agora a gente tem que ler um gráfico e entender, um dos piores níveis de educação de ciências no mundo, cientistas ainda muito isolados nos seus laboratórios, conversando pouco com a sociedade, então a gente não está acostumado a ouvir cientista falar, isso é uma novidade, né, com raras exceções, e vocês já eram exceções antes da pandemia. Então, a pandemia ela chega num cenário
quase que catastrófico, né? Que a gente simplesmente, a população tem dificuldade de entender aquela informação, os cientistas falam pouco, tem o negacionismo. Então, isso eu entendo esse aspecto. O que eu não entendo, e você tocou nesse ponto, como que pessoas que são escolarizadas, que conseguem ler um paper, que frequentaram boas universidades, e muitas vezes até fora do país, como que a gente se comunica com essas pessoas? Porque as pessoas também altamente escolarizadas, elas também estão disseminando informações falsas e estão negando evidências científicas ou estão defendendo o isolamento físico para elas e não para empregada doméstica, por exemplo, né? Eu me pergunto se isso é uma questão que a gente não consegue sair do Casa Grande Senzala, ou a nossa educação, mesmo até o nível superior, é muito ruim. Então, mesmo com a universidade, eu ainda assim não entendo o que é um vírus. O que acontece? Assim, vocês têm uma hipótese? Quem quer comentar? Eu quebraria em várias etapas. Existe a falta de educação científica, ou o momento onde a educação científica atrapalha as crenças pessoais, e aí as pessoas vão ser avessas a essa informação. Por exemplo, a mesma coisa que eu chegar... isso foi medido em vários países, do que eu chegar na população e falar: o ser humano evoluiu do macaco? Mais do que metade das pessoas vai falar que não. Então, mais do que se as pessoas estivessem chutando ao acaso a resposta, 70%, 80%, dependendo do país, das pessoas chegam a falar que não. O ser humano não evoluiu do macaco. Aí você fala: essas pessoas são muito ignorantes. Não, se elas fossem muito ignorantes, elas iam acertar metade das vezes. Se elas estão errando, é porque tem um propósito nisso. Se você pergunta para as pessoas, os cientistas acreditam que o ser humano evoluiu do macaco? Ou o elefante é relacionado com outros animais parecidos com o elefante do qual ele evoluiu? Aí mais gente do que a metade vai responder que sim. Sim. Então o que é? Não é falta de informação, é porque isso vai contra o que as pessoas creem. É a mesma coisa que eu atribuo à Terra plana. Assumir que a Terra é plana é assumir que vivemos num planeta especial, colocado aqui no universo para um propósito que é servir ao ser humano. Isso vai de encontro com uma série de crenças que muitas vezes vão passar por cima do que é a informação científica. Isso é a população geral. Traduzindo isso para a Covid na população geral, é esperar que as pessoas vão ser céticas em relação ao isolamento, que elas vão ser céticas em relação à quarentena e outras coisas, porque isso vai contra a saída delas por aí. Para isso existem leis, para isso existe pronunciamento de líderes políticos constante, reforçando a necessidade dessas medidas. Para isso, figuras públicas existem, para convencer as pessoas, apesar da crença delas, de que é importante respeitar isso. Os melhores países que estão lidando com a pandemia são países que os líderes estão indo todo dia na TV falar disso, independente do quão bem eles estão lidando. A Nova Zelândia tá a Jacinda lá todo dia falando disso. A Alemanha está muito bem. Todo dia a Merkel tem que falar disso. Independe. Os países que estão mal são os países que não têm líderes falando disso e deixando para as pessoas se resolverem em outros níveis estaduais, municipais e por aí vai. Rússia, Brasil, Estados Unidos e Reino Unido não são os 4 países que lideram os índices à toa. São os países onde isso aconteceu por uma série de fatores. Isso é a população geral. Tem uma outra coisa que é quando a resposta vai de encontro com uma ideologia política, com identidades que as pessoas formam. Quando isso acontece, por exemplo, o aquecimento global. São as pessoas dizerem: se você é de direita conservador nos Estados Unidos, você não acredita em aquecimento, ponto. Quando chega nesse ponto em que uma questão científica é resolvida de maneira partidária, e que o partido ao qual você se alinha ou pertence ou com o qual você se identifica dita o que você acredita, nessa hora, as pessoas mais informadas são as pessoas que vão ter uma visão mais distorcida dos fatores. Porque elas têm todo um conjunto racional por trás que elas vão trazer para racionalizar agora essa decisão que foi partidária. Então, se você dá um gráfico para interpretação para cientistas, eles vão interpretar esse gráfico muito bem. A não ser que você vire e fale: esse gráfico mostra o nível de gelo no Ártico. Você acha que ele está derretendo ou não? Se forem cientistas que se alinham com partidos que questionam o aquecimento global, esse gráfico eles não vão interpretar como ele tem que ser interpretado. Porque a ideologia deles passa por cima do raciocínio. E isso é o que eu acho que acontece com parte dessas pessoas super informadas que agora estão indo contra. Porque existem orientações políticas, partidárias, como eu disse, tem vários países no mundo que estão respondendo a isso de uma forma diferente, que ditam de antemão
qual a opinião que a pessoa tem que ter a respeito da coisa. E existe um terceiro nível, esse para mim é o mais perigoso, que são os questionadores profissionais, os céticos de decisões que comprometem a vida das pessoas, que por motivos econômicos, financeiros, monetários e outros tipos de alinhamento vão questionar a realidade independente do quão clara ela for, porque eles têm um interesse para defender por trás. Isso acontece com o aquecimento global, isso já aconteceu com pandemias muito tempo atrás. Em 1840 se questionava se as doenças eram transmitidas pelo mau ar, e era ótimo para quem tinha comércio, porque problema é de onde estiver sujo, ou se elas eram transmitidas por contato, e era péssimo para o comércio e para a indústria, porque as pessoas teriam que fazer quarentena e deixar de frequentar o comércio e a indústria. Lá em 1840 já se questionava isso. É a mesma coisa que a gente vê hoje. Então vão ter as pessoas que, porque isso prejudica elas, não vão acreditar, vão ter as pessoas que por dissonância político-partidária não vão acreditar, e tem as pessoas que podem até acreditar, mas publicamente nunca vão poder defender esse tipo de medida, porque elas têm interesses que elas estão seguindo e que elas têm que defender quando elas acusam ou quando elas questionam alguma coisa. Eu estou muito feliz que o Átila deixou para mim a parte que justamente nunca ninguém tem coragem de comentar. Tem as pessoas que não entendem ciência. Uma grande parte das pessoas. E isso, apontar essa falta de letramento científico, essa falta de compreensão da ciência, é às vezes mal visto até dentro da comunidade de divulgação científica. Então é um tema que eu costumo falar abertamente, mas que muitas vezes as pessoas têm um receio de falar porque parece que você está chamando as pessoas de burras. E não é isso. Absolutamente não é isso. Em 2017, eu e o Átila participamos juntos do TEDx São Paulo. Eu falei do problema da falta de comunicação dos cientistas com a sociedade e da falta de letramento científico, ele falou de educação. Esses são os dois pontos que vão culminar na falta de compreensão da informação. Acesso à informação não é igual à compreensão da informação. E isso eu vejo muito claramente na área de medicamentos, agora na Covid-19. Pessoas que, como você colocou, Sabine, têm um alto poder aquisitivo, estudaram nas melhores escolas particulares, nas melhores universidades, muitas vezes até fora do país, não entendem o simples processo de se testar um medicamento, não entendem o que é método científico, qual é o processo da ciência, como que a ciência chega nos consensos científicos, por exemplo, de que o aquecimento global é real e é causado pelo homem, ou de que vacinas são seguras, ou de que esse medicamento funciona e aquele não. A quantidade de médicos que não conseguem compreender como funciona o teste de um medicamento e por que isso é importante, e eu tenho certeza que todos esses médicos estão interessados em preservar a vida dos seus pacientes. Então, não é uma questão política, não é uma questão econômica, é uma questão de falta de compreensão de como a ciência funciona. E isso precisa ser falado, isso precisa ser apontado com todas as letras, porque a gente não consegue resolver problemas que a gente prefere fingir que não existem. Então, isso precisa mudar. Esse problema existe, não é um problema unicamente brasileiro, mas é um problema que precisa ser combatido no Brasil. A maneira de combater isso é com educação, como o Átila muito bem colocou 3 anos atrás, no mesmo dia em que eu coloquei o problema da comunicação do cientista com a sociedade. Então, nós estamos falhando em educar nossas crianças para pensarem de forma crítica e racional, e nós estamos falhando como cientistas em comunicar para a sociedade não a ciência pronta, resultado, lindíssima vacina, eu que fiz. Não, como eu fiz. Como essa vacina foi feita, como esse medicamento foi feito. Essa comunicação precisa acontecer e precisa acontecer urgente, assim como a educação de base, para que a gente tenha uma nova geração que pense de forma crítica e racional e que não seja tão facilmente engabelada por falsas curas e promessas milagrosas. Então, acho que tudo isso, somado ao que o Átila falou, nos dá uma luz de por que a gente vê pessoas com acesso à informação negando a informação. Elas negam pelos motivos que o Átila explicou
de maneira excelente, e elas não compreendem a informação. Então, daí não é uma negação, é uma falta de compreensão. Isso, para medicamentos, fica extremamente claro quando você recebe, e eu tenho certeza que vocês recebem também, nos seus grupos de WhatsApp, de família, quando as pessoas falam, ai, meu tio foi internado com Covid-19, mas está recebendo hidroxicloroquina e está reagindo muito bem à medicação, então, independentemente do que estão falando, se funciona ou não funciona, eu estou vendo isso acontecer. Isso é uma incompreensão de como funciona a ciência. Por isso até que eu reforço o papel de vocês tão importante, né? Vocês já vinham fazendo isso antes da pandemia e agora tornou ainda mais importante esse esforço que vocês têm feito. E digo esforço realmente porque é um esforço que cansa, né? Eu brinquei aqui antes da gente começar que eu vejo vocês o tempo inteiro na rádio, na TV. Se a gente ligar a TV agora, é capaz do Átila e da Natália estarem lá falando. Então cansa. Vocês estão fazendo um esforço muito grande, então parabéns pela esse esforço de comunicação, e tenho certeza de que esse tipo de conversa, inclusive essas conversas especificamente do Brasil, realmente ajuda a disseminar a informação. Quanto mais a gente ficar batendo na tecla e respondendo as pessoas e disseminando esse tipo de conversa, esse tipo de vídeo, vai ser melhor para todo mundo. Então, quem estiver assistindo, peço para compartilhar fortemente para o máximo de grupo de WhatsApp possível nas redes sociais. E obrigada novamente, Natália, Átila, pela conversa. Eu achei maravilhosa. Poderia ficar ainda horas com vocês, mas eu sei que é impossível para todo mundo. Espero que a gente marque uma oportunidade para atualização, inclusive, dos estudos que ainda estão do conhecimento que ainda está para surgir. Obrigada.